Olá, contador! Estamos começando mais um podcast aqui e eu quero falar rapidamente da nossa certificadora digital, a Cards Inova. Nós trabalhamos oferecendo um modelo de negócio para você trabalhar a sua gestão financeira através do certificado digital. E além disso, a plataforma de assinatura de contrato para você e para os seus clientes. Então se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, que você vai ter um material bem interessante para poder acompanhar aí. Olá, sejam bem-vindos a mais um Cardscast, um podcast que fala com contadores. E a nossa proposta aqui é poder levar realmente um conteúdo interessante para você, contador. Um pouco de experiência, um pouco das dores, da solidão do empresário e como é que ele passa e o que ele pode fazer a partir desses momentos aí. E hoje nós estamos aqui para entrevistar o meu amigo, parceiro, que veio de São Paulo exclusivamente para gravar esse podcast, o Felipe Pizzi. O Felipe, ele é sócio fundador da Império Contabilidade, ele é formado em Ciências Contábeis e pós-graduado. Ele é especialista em PMS, Pequenas e Médias Empresas, né, nesse atendimento. Isso. Também em BPO financeiro, já há mais de 15 anos. Fê, por favor, endosse o que eu acabei de falar e complete. Primeiro, prazer. Obrigado pelo convite de estar aqui com você. Agradecido mesmo. Cara, é isso. A gente está na contabilidade há mais de 15 anos, aproximadamente. Com o escritório já há uns 12 anos e à frente do escritório eu estou há 6. 6 anos. Há 6 anos à frente mesmo, diretamente com o cliente, na operação, verificando tudo direitinho. Eu sempre tive escritório em paralelo, eu era CLT e tinha o escritório de contabilidade em paralelo. Então deixa eu começar aqui. Por que contabilidade? Quando que começou essa sede aí? Começou com 16 anos, cara, quando eu era office boy de um escritório de contabilidade. 16 anos? Com 16 anos, eu era office boy e aí eu comecei a pegar um pouquinho de gosto, o cara deixou eu trabalhar um pouquinho na época... São Paulo. Aí eu levava muito livro fiscal na ajuda comercial, né? Vivia com os livros embaixo do braço e acabei pegando gosto para a área. Na época eu fiquei meio em dúvida entre contabilidade e direito, mas aí acabei indo para a área contábil e não me arrependo em nenhum momento, pelo contrário. Cara, deixa eu começar fazendo uma pergunta importante aí. Do que você viveu há pouco tempo, né? Alguns anos atrás aí, e o que você vive hoje mudou muita coisa? Mudou muita coisa, cara. Completamente. Desde que eu comecei, desde a parte, vamos falar assim, documental, parte do governo e a parte contábil mesmo, hoje em dia está bem diferente. Bem diferente. Bacana. Ô Fê, vou pedir licença, falo Fê porque, sim, cara, eu já fiquei pelo seu amor de amigo Deus. aqui, tá? Cara, nós aqui trabalhamos há alguns anos aqui com profissionais da contabilidade. Obrigatoriamente eu vim de uma área totalmente distinta, né? E eu tive que entender um pouco do comportamento, né, desse profissional, do contador. E aqui hoje dentro da Cards, quando nós falamos de persona, nós avaliamos, né, o perfil do contador. Então, aquele contador de 1 a 8 anos, aquele contador de 10 a 16, 17 anos, aquele outro contador que vai até os 29 anos ali, né, ele tem um outro perfil, e acima de 30 anos. Basicamente, nós categorizamos em 4 perfis. Sim. E a gente tem observado aqui que aquele perfil que olha para a internet, né, que olha para o Anderson Fernandes, sim, que olha para, né, fala, cara, eu preciso mudar o meu negócio. Ele tem sofrido, acho que um processo osmótico, né, porque, eu tô vendo automático que o Felipe está crescendo. Sim. O que o Felipe está fazendo, né? E a gente tem, do lado de cá, a gente tem uma percepção de que realmente isso está acontecendo ainda numa velocidade que deveria estar mais rápido, mas ainda é devagar. Qual a sua percepção? Você acabou de falar agora, deveria ser bem mais rápido. Como você falou, tem muitos contadores que ainda estão um pouquinho ainda no processo, ainda não da contabilidade digital, mas da contabilidade um pouco ainda voltada para o meio que tradicional.
Então, não querem muito ainda, quer ter o tete-a-tete com o cliente, que isso é bom, só que você pode economizar fazendo uma reunião online. Quer ainda papelada, quer muito papel ainda. O nosso escritório, principalmente, de quase 200 clientes, a gente tem 2 ou 3 que trazem papel ainda, que não tem como mudar, porque é perfil, é pessoa um pouquinho mais velha, é perfil, então não tem como mudar. Mas fora isso, é tudo digital. E nessa jornada sua aí, faz quanto tempo que você começou a um trabalho de... Você faz a mentoria, né? Vou deixar registrado aqui, né? Para o Anderson não puxar sua orelha. E há quanto tempo você olhou para esse modelo digital, né? Vou chamar assim dessa maneira, digital. Você falou, cara, eu preciso automatizar os processos, eu preciso me posicionar de uma outra maneira aqui e aprender alguns outros contextos aí. Cara, tudo começou nessa área digital em 2018, quando eu conheci o Anderson. 2018, quando eu comecei a acompanhar ele. Em 2019 veio a pandemia. Aí você foi meio que obrigado a se adaptar em algumas formas. Porque até então eu tinha cliente que queria buscar a folha de pagamento impressa no escritório. Eu tinha que deixar num envelopinho para ele ir lá retirar. Quando começou a pandemia, eu comecei a forçar. Eu falei, não tem como. Aí comecei a forçar, tudo digital. Não, vai ser tudo por e-mail. Comecei a ir atrás de ferramentas para aprimorar o sistema, aprimorar a segurança do escritório e também agilizar o processo. Isso daí você tinha uma equipe já de TI, de nada. dev, como é que foi? Nada. Eu tinha, basicamente, a gente era em 3 no escritório. 3 pessoas. Basicamente eu e mais 2 pessoas que me assessoravam, mas não tinha... Foi tudo, basicamente, eu que fui atrás. Essa ferramenta serve, essa aqui vou automatizar o fiscal, essa aqui eu vou agilizar a rotina do DP, vou automatizar a rotina do DP. E isso foi criando essa nova Imperium que vinha daquele movimento de contadores que... tá aqui o papel, tá aqui a folhinha impressa. Não. Então, da pandemia para cá, a gente automatizou bem o escritório, usa ferramentas para auxiliar. Desculpa, só voltando. Você, quando começou, você já tinha uma carteira de clientes? Você fez aquisição de uma contabilidade? Como é que foi isso? Não, quando eu comecei lá atrás mesmo, porque foi um dos pontos, porque eu sempre fui CLT, né? E tinha um escritório em paralelo. Meu pai que deu um pontapé, ele falou, Fê, monta um escritório em paralelo, pega 1, 2, 3 clientes. E quando eu optei em fazer isso, já na mesma semana eu fechei um cliente, sem saber fazer nada, assim, abertura de empresa, nada. Eu peguei o primeiro cara e fui para frente. Aprendi sozinho, teve pessoas que me ajudaram, lógico, nessa pequena jornada no começo, mas eu comecei daí. Então eu não fiz aquisição nenhuma de clientes. Nenhuma. Foi tudo... Foi conquistando, foi boca a boca. O boca a boca ainda acontece muito hoje em dia. Eu acho que ainda é o principal canal, né? É o principal canal. Eu tenho clientes que são assim, que me indicam 2, 3 clientes por mês, que falam, tem o Felipe lá, já acessa, esse mês mesmo entrou, tem um cliente que está comigo já há 3 anos, e ele é da parte de edição, de parte de... e ele sempre que alguém largou o CLT, vai ter que abrir PJ, ele já me indicou acho que uns 5 já, só esse ano. E 2, 3 agora foi recente. Então, é mais boca a boca e aquilo que você falou. E o Instagram, a parte de mídia social, que hoje em dia deveria estar um pouco mais, assim, além para nós contadores. É uma pequena parcela que usa essa mídia, essa rede para atrair clientes. Fê, vamos lá, voltando aqui, você falou do Instagram. Isso. Né? Ferramentas aí para captação e indicação direta. A gente sabe que as indicações aí, né, ela ainda é um ponto fortíssimo, eu acho que é um dos principais, mas começou esse movimento do Instagram. Cara, isso tem ajudado? Você tem trabalhado isso? Tem dado resultado? Como é que tem sido isso para você? Tenho trabalhado muito. Assim, basicamente comecei a usar quando entrei na mentoria do Anderson. Já usava um pouquinho antes o Instagram, mas não 100%. Hoje em dia eu uso bastante o meu particular. Então eu criei o meu particular, a forma de trazer o cliente para a contabilidade. Tenho da empresa também,
que a gente tem hoje 8 ou 9 mil seguidores. E tem o meu particular, que é onde eu consigo trazer o cliente para conhecer o Felipe e a contabilidade através disso. Tanto que eu fiz conversões de pessoas que acho que nem imaginavam. Sabiam que eu era o cliente, que eu era contador, só que não tinha aquele feeling. Nossa, o Felipe é contador. E com o Instagram eu consegui trabalhar isso e conheci a ter uma autoridade e a pessoa me procurar através disso. Falar, nossa, o Felipe é contador, deixa eu falar com ele. Tem caras que me conhecem há anos e não lembrava. Estava em outras contabilidades e quando eu comecei a falar um pouco, a explicar um pouquinho, aí teve até um que virou e falou, o pai dele era contador, é contador e tem escritório de contabilidade. Isso eu até falei em outro podcast também. Isso para mim foi um momento assim muito bom, porque ele falou assim, meu pai é contador, só que o meu perfil combina com o seu. Cara, que legal. E eu falei, você vai sair do seu pai e vir pro meu escritório? Ele falou, vou, já começar a fazer a transferência. Puxa. E assim, por quê? Porque combinou o perfil mais o quê? Mais digital, uma coisa mais rápida do que aquela coisa mais morosa. Cara, mas me fala uma coisa, você foi pro Instagram, você começou a fazer tudo sozinho, você foi o gestor de tráfego, você foi tudo sozinho. O cara do marketing, da publicidade? Tudo sozinho. Tudo sozinho? Tudo você sozinho. Fazia as campanhas, rodava a campanha, sim, via as métricas, essas paradas aí? Me metia, perdia dinheiro, via que não ia pra frente, aí voltava, aí começava a fazer. E também tinha o Instagram, quer dizer, tem o Instagram da minha esposa também, que eu também focava no dela, fazia campanha no dela também e começava a gerar. Hoje em dia eu tenho uma empresa de marketing que trabalha comigo, mas tudo no começo você foi faz a gestão. Hoje você deve ter aprendido, né? Aprendi, sim, e aprendi com os erros, tá? Como todo mundo. Perdi dinheiro. Vou investir em tal vídeo, vou fazer rodar. Esse vídeo não rodava. Aí o outro que você não punha fé é o que rodava mais. E você roda eles ainda hoje? Sim. E dá resultado? Dá resultado, tem muita procura. Legal. Pelo Instagram. Cara. Vem pela empresa também, Instagram da empresa? Vem. Só que a procura maior é no meu particular. Então deixa eu pegar um outro gancho aqui. Você hoje é nichado? Não sou nichado. Não é nichado? Não sou nichado e nem pretendo ser. O que eu tenho é uma grande parcela do meu escritório de contabilidade, digamos que vamos contar uns 65% a 68% é da área da saúde. Desde médico, dentista, psicólogo, fono, é essa parte. Não digo que eu me especializei nessa parte, mas é uma parte que acabou entrando, já vinha desde lá de trás e acabou um indicando para o outro. Uma médica indicou uma outra ginecologista. Um dentista indicou um outro dentista. E aí foi indo. E aí tem o outro restante, que é prestadores de serviço, comércio, parte de e-commerce, mercado digital, influenciadores. Bacana. Eu não sou nichado. Tá. Hoje sua equipe hoje, quantas pessoas? 7. 7 pessoas. 7 pessoas. E você automatizou o máximo possível ou você tem coisas possível. Ainda? Não, ainda tenho, mas digamos que 90% já está automatizado. Cara, e me fala uma coisa dentro disso daí. Quando a gente fala de automação, né? A gente vê que é uma galera aí, contabilidades, sim, que ainda tem muita dor. Por quê? O grande desafio, né? Olhar o tático, a operação, o tático, o estratégico. Como é que ele consegue sair da operação? Porque normalmente, né, as fases da empresa, sim, né? Você começa na infância, vai dando os passos, sim, ali. Então, dificilmente a gente consegue sair da operação. Como é que foi isso para você? Ir para o tático, né? Ficar olhando a operação e cuidar da automatização aí. Você trouxe uma equipe para ajudar você? Você contratou consultor? Não. Ou foi você que foi na unha lá? Eu que fui na unha mesmo fazendo. Na unha? Na unha mesmo. Sem consultoria, sem nada. Foi tudo na unha. Porque foi crescendo e eu fui automatizando, foi crescendo. Aí eu via que eu estava ficando com pouco braço, eu tinha que automatizar. E comecei a automatizar a rotina. E começou aí. E eu comecei a criar confiança na minha equipe. Comecei a largar um pouquinho o operacional e ir mais para a parte de gestão, parte de ir atrás de cliente, parte de mídia, e comecei a focar mais nisso. Hoje, se eu te falar que se eu tô 20% na operação, eu acho que
Porque você não consegue largar 100%. Você até larga, mas você fica meio assim. E eu aprendi foi quando eu precisei me afastar do escritório por um motivo de doença, e eu aprendi que você tem que acabar confiando nas pessoas. E mesmo eu largando isso, ficando quase 20 dias, quase um mês fora, o escritório rodou sem mim. E eu até internado, fechando cliente, fechei 2 clientes e fui largando na mão deles. E, lógico, tem alguns erros, você vai acertando aqui, acertando ali, e hoje praticamente a operação roda, sem eu estar ali por perto. E hoje você olhando para esse contexto, na sua opinião, o que é mais desafiador aí? Você automatizar o processo, pegar a ferramenta lá, né? Eu não sei qual gestor você utiliza, eu vou dar um exemplo aqui, o domínio, né? Eu vejo que o pessoal tem um gestor contábil, mas ele utiliza muito pouco recurso daquela ferramenta, né? Sim. E ele não sabe para que lado ir, enfim. Sim. Essa automatização é o treinamento de pessoas, é o RH? É fazer a pessoa, nós assim como gestores, para a gente a ferramenta é mais fácil. Ela é útil totalmente, a gente vê a necessidade dela, mas quando você passa isso para a operação, para os seus colaboradores, eles começam a ficar meio receosos. Isso aqui não sei se vai funcionar. Vai funcionar. Tenha calma que vai funcionar. Pode não funcionar agora, só que lá na frente vai funcionar. E é o que eu falo, hoje você imagina, próximo de 200 clientes, basicamente. E quando dobrar ou crescer mais 100, você vai continuar na mesma forma que você está hoje? Não, você vai precisar de uma ferramenta. Então já começa a entender a ferramenta. Tudo da lógica, dá frio na barriga, dá medo, mudanças dão medo. Quando você sai da sua zona de conforto, dá medo. E é isso que eu prezo, que eu falo, contratei essa ferramenta, nós vamos colocar para dentro. E me fala uma coisa aí, eu vou pegando os ganchos, tá? Sim. Cara, você teve algum desafio assim no meio dessa jornada de automação? Imagino que você foi ali treinando eles. Sim. Você encabeçou alguém, trouxe alguém para ajudar você a ter mais velocidade. Como é que foi um pouco dessa jornada? Teve alguém que saiu no meio do caminho e falou, putz, agora que eu treinei, executei, tive que voltar tudo do zero, começar do zero? O turnover é baixo. Vou ser bem sincero, o turnover de saída do escritório é baixo. Então não teve. Teve um só que vai fazer 1 ano que eu comecei a ensinar, coloquei fé naquele cara, falei, esse cara vai, vou dar uma chance para ele, ele vai. Então, só que não foi. Então foi a única dor que eu tive assim. Mas o restante pelo contrário. Eu não tenho esse problema de turnover tão grande no escritório. Então o que falta mesmo é aquela pegar a iniciativa de falar, não, eu vou pegar a ferramenta e vou aprender. E assim, você não precisa colocar sua operação 100% na ferramenta. Que nem eu fiz. Eu tô colocando, pego 30 clientes, põe na ferramenta, vê como que funciona. Tá rodando para os 30 clientes? Então põe mais 30. Porque não é você pôr a operação inteira, cada cliente tem um detalhe, cada cliente é uma forma. Você fez um planejamento estratégico, Sim. Já tem esse desenho? Sim. Por exemplo, são 7 pessoas, automação, eu suporto até 500 clientes com essa operação. Você tem, estou dando exemplo, tá? Você tem mapeado isso daí? Sim, isso é sempre conversado. Quando entra clientes, da última vez entrou, de uma vez só, entrou 10 clientes e eu sempre converso. Em um mês, 10 clientes? Em uma semana. Em uma semana? Entrou 10. E aí eu converso, toda segunda-feira eu tenho essa prática de conversar. Sempre à tarde, 10, 15 minutinhos. Como que tá? Você tá aguentando? Dá para suportar? Até quanto mais clientes você suporta? Não, tá. Porque tem automação, né? Então, você tem um sistema que você coloca, que puxa nota fiscal, e aí você vai indo. E aí eu sempre converso. Dá para aguentar mais quantos? Não, dá. Vamos embora, vamos tocar. A hora que apertar, eu levanto a mão. Então, toda segunda-feira eu tenho essa conversa. Porque todo mês, assim, a gente tem uma entrada de clientes. É muito difícil não ter. O pior mês pra gente, digamos que seja assim, dezembro, que é um mês fraco, né? Porque é um mês curto. Sim. Então, mas quando já começa o ano, já começa naquele
já turnover de clientes querendo entrar, sendo de contabilidade. Que nem muita gente fala, é dificultoso você trazer cliente, é mais fácil você abrir uma empresa. Cara, se eu te falar que para mim os dois é o caminho, tanto eu trazer alguém de motor contabilidade, e não é porque eu baixo o valor, é porque acaba criando confiança. Quando eu faço uma reunião com o cliente, o cliente me procura, estou querendo mudar de contabilidade, eu começo a explicar aonde eu sinto o problema do outro contador. O cara não explica, é só mais um na carteira dele. Então o cliente entra, é só mais um, vamos embora. E não dá aquela atenção. Então isso também eu aprendi com o Anderson, fazer um onboard pelo menos de 3 meses com o cliente. Para você, porque um detalhe é você trazer cliente. Sim. Outra coisa é você ver se é a persona que você está buscando, né? Sim. Para você não ter que demitir ele depois. Sim. Eu tenho uma estratégia aí, o que você faz para falar assim, não, cara, esse é o cliente que eu quero na minha base? Cara, eu também, quando assim me procura, eu dou uma estudada no cliente e vejo como é a forma dele tratar a empresa dele. Já demiti clientes? Já demiti. Com clientes com ticket alto? Já demiti. A gente sabe que, né? Empresários Sim, e empresários, né? Já demiti cliente de lucro real com ticket alto? Já demiti. Porque no lucro real você tem que ter tudo na risca. E o cliente ficava escondendo informação. Agora você vai esconder a informação do contador que está ali para te auxiliar e te ajudar e sabe que você tem essa informação e você está cobrando, no 3º mês eu demiti ele. Eu falei, não tem condições. Nem de eu fechar o teu trimestre. Essa jornada nós estamos já entrando naquele assunto da contabilidade consultiva, né? Sim. Que é para você, contabilidade consultiva, o que é contabilidade consultiva? Você está mais próximo do cliente. Fazer ele entender a operação dele e explicar para ele, você está faturando 50 mil, só que você tem esses gastos, você consegue, sei lá, com esse lucro fazer 1000 coisas, você consegue contratar, você consegue investir e está mais próximo dele, na dor dele. Porque às vezes tem cara que tem um mega negócio, mas está batendo cabeça, e isso aconteceu recente também. Um cliente chegava pra gente e falava assim, eu não tenho lucro na minha empresa. Eu falei, como que você não tem lucro? Não, eu não tenho lucro na minha empresa. E a gente faz BPO financeiro deles também. Tanto a contabilidade de BPO. E a gente mostrou por A mais B que o cara tinha lucro. Só que ele não estava entendendo por quê. Aquele velho papo. A pessoa mistura conta de pessoa física com pessoa jurídica. É o grande desafio aí do PME, né, principalmente. É o grande desafio do contador isso. Tentar explicar pro cara que ele não pode misturar. São pessoas distintas. Me fala como é que você faz isso hoje para você conversar com esse cliente? Você marca uma reunião com ele, você agenda, você vai até ele, traz ele até você, traz ele até o seu escritório, é por videoconferência? A grande maioria é videoconferência. Como é que essa rotina aí realmente de você... Porque, cara, é um desafio, tá? Sim. E eu passei por esses momentos, né? A gente abre um negócio lá atrás, né? A gente não tem noção realmente do que é os impostos. A gente só olha para o contador e fala, parceiro, resolve minha vida aí e tá tudo certo e eu quero que né? Quase que se lasque. E aí quando você manda o imposto, vem reclamando que o imposto tá alto. E aquela loucura. E eu tô falando por mim. E nessa jornada, né? Eu sempre fui muito adepto a trabalhar com consultorias externas, Sim. né? E aí eu, quando caí nesse mundo aqui, né? Há 8 anos atrás, eu comecei a ter essa percepção e eu falei, cara, o contador é o cara. Realmente é o mentor Sim. das empresas ali para ajudar Sim. nessa jornada. Para ajudar a levantar, né? Cada vez mais. E, cara, você tem feito algum programa, tem pensado em desenvolver alguma coisa nesse sentido aí para o futuro, um futuro próximo ou, sei lá, médio, para trabalhar essa base de clientes? E que futuro que você vê? Cara, vejo assim, o que eu estou trabalhando hoje em dia é mais o BPO financeiro. BPO. Por quê? Porque assim, eu tenho clientes que esquecem de pagar o imposto. Esquecem de pagar a folha de pagamento, como já aconteceu. O cara tem 20 funcionários, o cara coloca 12 para dentro e fica 8 para fora. E aí a contador tem que correr, tem que reabrir, tem que fazer um monte de coisa. E eu vejo que o cara tem um futuro promissor, a empresa do cara. Por quê? Tem um faturamento bom,
tem um lucro bom, só que está pagando muito em juros, esquece. Aí eu acabo chamando esse cara, eu vejo esse negócio na mesa, esse dinheiro na mesa parado, converso ele, chamo ele para conversar. Geralmente foi o que eu falei, 90% das reuniões são tudo virtuais. Converso, explico, falo, olha, está acontecendo isso, vamos fazer um BPO financeiro com a gente? Aí eu explico o que é o BPO financeiro, apresento, e aí o cara para e se conscientiza e fala, não, é melhor eu fazer porque realmente eu passo essa segurança para o cara, porque realmente eu estou perdendo dinheiro. Isso é direto, tá? Você tem clientes bons e clientes ruins. Eu imagino. Só que assim, os clientes bons às vezes acabam se perdendo por eles mesmos. E aí quando a gente oferece essa parte. Hoje você tem o BPO financeiro, você tem outros serviços que você está adicionando para trabalhar a gestão financeira da sua contabilidade. Eu estou basicamente com o BPO financeiro, a gente tem uma ferramenta que a gente usa de BPO, que a gente põe tudo para dentro do cliente, faz o agendamento, vê toda a saúde financeira, gera relatórios para o cliente, e nesses relatórios é onde eu consigo mostrar o gráfico para o cara, que é onde eu peguei o cliente que eu falei agora há pouco. Você tem lucro, você só não está sabendo trabalhar com ele. Fê, bacana, cara. Me fala uma coisa, dentro da jornada aí, nossa, você falou que começou, né, como lá com seus poucos anos aí, seus 16 anos, office boy. Com 20 e poucos você montou a sua contabilidade. Logo que eu me formei, com 22 anos foi meu primeiro cliente. Foi seu primeiro cliente. Não sabia fazer nada, meti a cara e a coragem. Você foi o comercial, o marketing, a operação. Sim. Começou a estruturar, colocar pessoas aí. E cara, depois veio a sua esposa, te ajuda hoje, né? Isso me ajuda bastante. A sua esposa te ajuda. Ela, apesar de ser de uma outra área, sim, né? Ela te ajuda hoje com a contabilidade. E, cara, qual foi o seu maior desafio nessa jornada que você falou, cara? A fase mais F, né? Aquele F grandão, foi esse momento, cara. E aí eu vi que existia pessoas do meu lado, eu vi que eu tinha que amadurecer mais pra cá. Eu acho que foi 2 momentos. Foi um momento na pandemia, os 2 foram na pandemia, porque foi quando o meu escritório cresceu absurdamente. Não foi um negócio assim na pandemia. Ele cresceu muito, muito. Por quê? Contadores ruins, que acabou não entendendo legislação, não entendia como que eram aquelas mudanças que tinha. Você dormia de um jeito, acordava com uma legislação nova trabalhista. E aí eu comecei a dar essa assessoria mais consultiva. Eu sempre fui por esse lado consultivo, para ser bem sincero, tá? Eu sempre vim de empresas grandes, então eu sempre fui contador de empresas grandes e sempre fui mais da parte de consultoria. Então eu peguei esse gancho. Então, para mim, os 2 pontos foram quando o escritório cresceu absurdamente na pandemia, e nesse crescimento foi quando eu fiquei doente. Que aí... Por conta do estresse? Eu tive um AVC hemorrágico. Caraca. Por conta de... Acho que foi uma junção de coisas, né? Desde você ver sua empresa crescendo e você ver aquilo, cliente entrando e você meio que sozinho, fazendo tudo, a pandemia como foi, que você não conseguia sair de casa e mesmo tempo você também tinha medo de um retrocesso, mesmo você tendo clientes entrando, você fala, nossa, é perigoso. E aí acabei tendo um AVC no meio do caminho. Te afastou por quanto tempo? Quase um mês. Foi aí quando eu senti que a equipe podia e pode trabalhar sozinha, não depende muito de mim. Que aí eu fiquei afastado, fiquei internado, não tive nenhuma sequela, graças a Deus, mas foi um susto. Foi esses 2 pontos assim que para mim foi na dor que eu aprendi que não adianta você querer abraçar o mundo e ficar com tudo embaixo do seu braço. Não, você tem que ter uma equipe e a equipe tem que segurar para você o escritório, e foi segurado. E o insight que você falou, cara, eu tenho que ir por esse caminho, eu tenho que fazer isso, aquilo. Qual foi a principal mensagem aí que se dedicar mais à mentoria? Cara, sim, foi aí que eu comecei a procurar. Que aí eu vi como começou a crescer, começou a criar uma outra forma o escritório.
E eu precisava de um mentor mais próximo, como o Anderson, e assim, cada vez mais aprender com outras pessoas do mercado, o famoso networking, a ver as dores, porque às vezes eu falava, nossa, eu tenho uma dor aqui que não sei se, acho que o problema está comigo. É quando você olha, não, o mesmo cara que está com você na sua mentoria tem a mesma dor. Ah, mas o cara não está nem em São Paulo, o cara está numa outra região do Brasil com a mesma dor. E aí foi que eu tive esse insight, que eu já vinha conversando com o Anderson já tem um bom tempo, que eu queria entrar. E aí, quando eu decidi entrar, eu falei, agora vamos para as cabeças. Foi quando teve esse insight e aí sua mente muda, né? Você sabe muito bem, quando você vai para uma mentoria, você volta com a cabeça fervendo, querendo mudar tudo e você consegue mudar. Você consegue, só que ela vem fervendo, né? Então, Fernando, o que aconteceu isso? Vamos trocar uma ideia aqui. Então você começa a ter esse insight de novas oportunidades, novas parcerias. Fernando, vamos fazer um negócio junto, vamos testar um negócio junto. Isso aconteceu comigo, de ter uma parceria e a gente está trabalhando juntos. Cara, show. Ô Fê, e na sua opinião aqui, só para a gente poder fechar um círculo aqui, a gente falou da automação, né? Cara, na sua opinião, um contador, qual o caminho que ele tem que seguir, cara, para realmente poder agilizar esse processo de automação? Sim. Eu tenho parceiros aqui que tem 80 clientes e tem 2 funcionários. Ele falou que roda, assim, automatizou tudo, até entregou a sala e está trabalhando num cowork e ele atende 70 clientes. E automatizou tudo. Mas, cara, os outros 95% tem uma dificuldade de... né? Você acha que é mais a questão de cultura, falta de mão de obra, o quê? Cara, eu acho que a grande parcela é cultura. Falta de mão de obra? Tem. A gente tem muita falta de mão de obra na área contábil. Mas acho que é mais a questão de cultura. Você entender que a ferramenta vai te ajudar. Ela não vai fazer você mandar o funcionário embora. Pelo contrário, vai fazer você criar mais tempo para aquele funcionário sair de uma área que ele supondo que ele esteja como auxiliar e ele vai virar um analista. Ele vai analisar aquele relatório, aquele caso no momento. Então, acho que assim, é mais cultura. É comportamento. É ver, vou ter que mexer na minha estrutura. E o cara também, você fazer o seu funcionário entender que, assim, eu tô pondo essa ferramenta, não é para te mandar embora. É aquilo que eu acabei de falar, é para você ter mais tempo de você analisar e estar mais próximo do cliente também. Porque não é só eu, Felipe, como sócio, tenho que estar próximo do cliente. O funcionário também. Eu sou a porta de entrada, mas o funcionário tem que estar lá para ele também segurar o cliente e ter mais tempo para, não, eu tô com esse problema, então vamos lá auxiliar, do que ele ficar pensando, não, eu tenho que fechar a folha, eu tenho que fechar um imposto. Não, você tem uma automatização. Então você tem a cultura e a parte de mão de obra, sim, ela é complicada. No nosso ramo, ela é bem difícil. Porque eu acho que mão de obra está em todo lugar, né? Eu acho que pós-pandemia virou geral. E você, hoje, você tem ido numa linha de que eu prefiro trazer um profissional já qualificado para esse departamento ou eu prefiro trazer o primeiro emprego dele e trabalhar essa formação? Isso foi até uma questão que a gente conversou até lá na última mentoria, porque assim, eu prefiro trazer o cara cru e ensinar ele. Foi como eu fiz com os meus funcionários. Foi até tem uma história que assim, tem a minha responsável pelo departamento pessoal, que ela era secretária da minha esposa durante 6 anos, uma secretária de consultório odontológico, e ela veio, e quando ela veio eu já falei, você vai fazer esse curso, eu vou te pagar esse curso, esse. Hoje ela domina o departamento pessoal. Que legal. Então eu preferi doutrinar. Já tive casos que eu pensei em trazer uma pessoa conhecida assim, com conhecimento de mercado, sim. Mas ela vai vir com vício. Não é que não seja bom. Tem alguns desafios aí no caminho, né? Não é que não seja bom. É ótimo, porque a pessoa tem conhecimento. Mas você tem um desafio a quebrar.
daquele vício. Como eu já fiz diversas entrevistas e eu já percebia que na entrevista o cara não ia querer mudar, entrar numa automatização, tentar entender isso. Mas no outro escritório lá eu não uso desse jeito. Acho que nós falamos aqui, você falou cultura, né? Sim. É uma cultura de muito mais tecnologia. Sim. E menos apertar botão, né? Aliás, mais apertar botão e menos papel na mesa, menos né? Papel. Cara, ótimo isso. Tô fechando aqui, tá? Se você quiser deixar uma mensagem, mas antes disso, uma perguntinha aí. O que você vê para os próximos anos aí, para a contabilidade? O que você vê realmente uma visão que, cara, se o contador não se atentar a detalhes como esse, dificilmente ele vai conseguir alavancar o negócio dele. Sim. É o que a gente fala, a contabilidade é um oceano azul. Ela está aí aberta com vários ramos, com várias coisas que você consegue fazer. E eu acho que a mensagem que eu posso deixar é: o contador tem que cada vez mais se inovar. Não adianta você ficar sentado atrás de uma mesa, esperando o cliente chegar. Ele não vai chegar. Vai chegar no boca a boca? Vai, mas vai chegar naquele, pingado. Você tem que cada vez mais se inovar. Procurar tecnologia, procurar uma qualificação, procurar se movimentar. Porque se você ficar parado, você pode ter certeza que alguém vai te engolir. Você vai começar a perder cliente e começar a verificar: tô perdendo cliente pro cara ali da esquina. Por quê? Porque o cara tá mais avançado, tá lá na automatização, tá dando mais atenção para o seu cliente, tá dando mais assessoria para ele. Ou seja, ele está saindo daquela questão de vou num treinamento de fiscal. Não, agora eu vou num treinamento que fala de automação. De gestão. Vou num treinamento de gestão que fala de cultura, sim, liderança. De liderança principalmente. E a contabilidade é aquilo que já falei e falo de novo. É um oceano azul, cara. Ela tá aberta, ela tem N caminhos para você seguir. Tá aí, é um mercado aberto para todo mundo. É você saber se qualificar e saber se colocar no ponto que você quer, no lugar que você quer. Bacana. Para a gente poder gerar depois um conteúdo para você também. Você hoje atende... você não é nichado. Não sou nichado. Você atende muitos profissionais da área de saúde. Sim. Esse é o seu maior público hoje? Isso. Maior público. A sua carteira? Que eu vejo que é onde o pessoal tem mais dor. Porque e naturalmente você está, né, um conhecimento muito maior nessa área. Sim, acabei criando um conhecimento muito maior, porque também minha esposa também é dentista, tem consultório, então eu aprendi com as dores dela também, quais dores que ela tinha na parte de entendimento de imposto, entender o porquê contratar e o porquê ter essa folha de pagamento, esse desconto, o porquê disso, o porquê daquilo. E o que eu percebi, isso é geral, não é só também da área da saúde. A pessoa se forma, não aprende na faculdade a fazer uma gestão. Não aprende na faculdade que você tem que cuidar, você vai gerar dinheiro, você vai gerar receita, só que também você tem que cuidar dessa receita. E é onde eu me apeguei mais, foi na área da saúde. Porque o médico, o dentista ou psicólogo se forma para cuidar de pessoas. Só que ele não se preocupa em cuidar do próprio negócio dele, da gestão dele. E aí é onde tem um problema, que a gente sentiu essa dor, que é onde a gente começou a atacar e começou a perceber que a pessoa tinha esse problema mesmo. E a gente conseguiu dar a solução e resolver, a mostrar que você consegue. A gente está aqui para te ajudar e ser consultivo. Show de Não bola. Ser só mais um contador, ficar atrás da mesa e te mandar DARF. Show de bola. Para finalizar aqui, você falou que atende então esse nicho, né? Isso. Também. Não é nichado, mas atende Sim. esse núcleo. E se tratando de PME, você classifica também, por exemplo, olha, ele precisa ter no máximo tantos funcionários, tanto de faturamento ou não? Sim, a gente considera um grau, vai. X de faturamento e X de funcionário, eu considero já uma empresa de grande porte. Que aí eu já tenho não é que é um outro tratamento, mas como se fosse uma célula que a gente cria e coloca esse cliente nessa célula, que ele é um cliente que tanto que ele é maior, tanto em faturamento, precisa ter um pouco mais de atenção, porque a qualquer momento pode gerar uma dificuldade, e ele também está crescendo.
E você precisa ter um pouco mais de atenção. Não que os outros não tenham, Sim. mas você tem um olhar um pouco diferenciado para esse cara. Que a gente divide, a gente classifica. Clientes aquele cliente de uma nota fiscal por mês, que é um PJ CLT praticamente. A famosa curva ABC ali que você vai classificando por faturamento. Isso, que você usa por faturamento e pela quantidade de funcionários. Tem empresa que começou comigo, começou com 3 funcionários, hoje ela está com 22. Então você tem um olhar diferenciado para essa empresa, porque ela vai precisar mais de você e mais da sua equipe para tomar algumas atitudes. E é a realidade. Porque esse pessoal e essa empresa, praticamente eu converso com ele dia sim, dia não. Que legal. Vou tomar uma atitude, tá aqui. O que você acha disso? Você acha que vale a pena? E ele veio por uma dor, tá? Que eu consegui pegar através do balanço dele, e ele veio por uma dor que o contador estava apurando o imposto dele errado. Bacana. Perdendo basicamente quase todo mês R$10 mil de imposto pago errado. Ou seja, essa proximidade ela tem que acontecer, né? Tem. Do contador para com o empresário. Sim, tem. É obrigatório. Eu tenho discutido, eu tenho participado de alguns treinamentos, né? E lá eu vi, na minha sala na última vez 209 empresários e PMS. Eu não vi um contador. Eu olhei para 209 empresários, basicamente com a mesma dor, né? Sim. Basicamente ele é cultura, liderança e gestão. Mas eu olhei, eu falei, cara, não tem um contador aqui. Eu falei, era para estar ali na frente um cara da contabilidade. E você concorda uma coisa comigo? Você tinha quantos que você falou? 209. 209. Se tivesse um contador ali, ele tinha um possível 209 leads. Que ele saísse com 10% de leads. Ele tinha uma carteira imensa ali para ajudar. Porque às vezes você tem um contador, só que aquilo lá que a gente tá falando aqui, o cara não é ativo com você. E nesse evento, você tinha 209 pessoas. 209. São 209 empresários, são 209 leads. Um contador lá, com certeza ele ia sair pelo menos com uns 3, 4 clientes. Não digo fechado no momento, mas que ele ia bater um papo, que ele... Fê, cara, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Todo final, acho que, de um bate-papo aqui, eu coloco um insight, né? E como eu te ouvi, né? Eu acho que o principal deles que eu, né, tive e venho tendo é que o contador e o empresário, né, quanto maior o relacionamento desses dois, quanto maior consultivo for o contador, mais resultado, muito mais, né, engajamento ele vai ter nos negócios, né? Sim. Então eu continuo tendo uma percepção dessa. Quero agradecer você pela disposição. Se deslocou aí de São Paulo para vir aqui para tomar um café, prazer. bater um papo. Foi um prazer, eu que agradeço. E se quiser fazer algum encerramento, fique à vontade, uma mensagem, por favor. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, o convite. E a mensagem que eu queria deixar é essa. Sempre um empreendedor ou um empresário, procure um contador. Ele está aí para te ajudar. Ele não está ali para somente te enviar um imposto para você pagar. Não, procura ele, tira suas dúvidas com ele. Ele vai ajudar com certeza você a prosperar, o seu negócio a alavancar. Te dar todos os entendimentos que você precisa. Pode cobrar isso do contador, né? Pode cobrar. Tem que cobrar, a gente é formado para isso. Maravilha. A gente é formado para formar pessoas e empresas, né? Então a gente tem que cuidar da saúde da empresa. Perfeito. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado a você. A esposa também que acompanhou. Sim. Ela não quis participar, mas ela está aqui ouvindo. Tá aqui. Então, muitíssimo obrigado. Tá? Obrigado. Sucesso para você lá. Amém. Obrigado mesmo. Valeu, cara. Valeu. Obrigado.